Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, preces e radiações do Centro Espírita Cearense na noite de hoje. Vamos ler do livro Pensando Positivo, de Valdemir Barbosa, a mensagem número 79. Se o fardo parece pesado, não o abandone à margem da estrada, porque correrá o risco de apanhá-lo na volta. Não desista mesmo sofrendo. Leve adiante a própria cruz. No final do seu trajeto, terá a felicidade de tê-la suportado sem esmorecer. Contribua para que a sua força interior não diminua. Faça valer a coragem, a confiança e a certeza de chegar à sua vitória. Sem a dificuldade da subida, o que seria do alpinista? Então, gente, vamos tentar levar os nossos sofrimentos, os nossos fardos, que nós achamos que são fardos, até o final. Afinal de contas, se não forem eles, como a gente vai evoluir? Nós precisamos evoluir, nós precisamos passar por tudo que Deus coloca na nossa vida. Não é castigo, é para aprendizado, para que nós possamos sempre ficar melhores. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos dê muita luz, nos dê muita força, para que consigamos seguir nessa caminhada, que com certeza não é fácil, mas que nós estamos fortes e com vontade de chegar ao final da estrada. Nos abençoa, Senhor, nos dá a tua luz, nos dá a tua paz, e que hoje os ensinamentos que recebermos do Evangelho aqui, possamos usar nessa nossa caminhada, para assim chegarmos no final melhores. Obrigado, Senhor, por tudo. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14, primeiro, segundo e terceiro parágrafos. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem recusardes perdão e comiseração, visto que, na maioria das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis, sendo-lhes pedido muito menos que a vós. Não julgueis, ou não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porque o juízo que proferirdes vos será aplicado com mais severidade ainda, e precisais de indulgência para os pecados que incorreis a todo instante. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, e que o mundo nem sequer considera como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescentais. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus também consiste na benevolência, de quais useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres que não necessitam das vossas esmolas, mas que algumas palavras de amor, de consolo e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo permaneça sempre no meio de nós. Irmãos, nas reflexões do referido Evangelho, vamos buscar transmitir junto aos participantes como deve ser nossa conduta com relação aos criminosos,
ressaltando nossa atitude diante de um malfeitor que corre risco de vida. Elizabeth de France, este espírito que foi enviado pelo próprio Cristo, nesta mensagem da caridade em relação aos criminosos, aos infelizes, também filhos de Deus, a quem Ele ama, lhes dará o perdão e a misericórdia, após seu arrependimento, dando-lhes novas oportunidades de reparação e de aperfeiçoamento, como faz para com todos. E é claro que o amor de Deus, sempre absoluto, não faz distinção de pessoas, porque Ele é imutável. E lembremos a parábola da ovelha perdida, narrada por Mateus no capítulo 18, nos versículos de 1 a 14. Também por Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 7, ou melhor, de 3 a 7. E a parábola dos trabalhadores da última hora, em Mateus, no capítulo 20, nos versículos 1 a 16, dando oportunidades a todos que quiserem trabalhar. A própria parábola do filho pródigo, em Lucas, no capítulo 15, 11 a 32, contadas por Jesus, atestam bem o amor do Pai por todos os seus filhos. E é claro, seu amor e misericórdia são imutáveis, e sua justiça também. Portanto, cada um receberá sempre segundo as suas obras, pelo trabalho constante no bem. Lembra a referida amiga espiritual que a caridade não é só dar esmolas, nem mesmo quando acompanhadas de palavras de consolação. É muito mais além do que isso. É ser benevolente constantemente em todas as coisas para com o próximo. E ser benevolente é ter boa vontade para com os outros, tanto quanto a desejar para si. Lembremos a questão 886 da obra O Livro dos Espíritos. Qual o sentido da caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas sempre. Irmãos, assim, ser caridoso com os criminosos não é deixá-los livres para continuar cometendo desatinos, mas sim compreendê-los como pessoas equivocadas. Ser caridoso com os criminosos é pensar neles com piedade, pelo que fazem, orar por eles, pedindo a Deus que eles possam conhecer a realidade da vida espiritual, eterna e progressiva, a fim de que se arrependam e busquem transformar-se, ressignificar-se, ao invés de pensar e dizer: é um miserável, deve ser estipado da terra. Meus amigos, não se deve esquecer nunca de que os homens são julgados pelas leis divinas, exatamente como julgam os outros, e que, enquanto espíritos em desenvolvimento, estamos todos nós sujeitos a erros, a enganos, e todos precisam de indulgência. E, com certeza, no processo evolutivo do espírito imortal, sua responsabilidade nos seus atos é sempre de acordo com seu entendimento. Quanto mais inferior, menos se lhe é exigido, pois ninguém pode dar o que não possui. Quanto mais evolui em entendimento, mais responsável é pelo que sente, pensa e faz. A quem muito é dado, não esqueçamos, muito é cobrado. Então, um dia, compreendamos todos que a lei divina trazida por Jesus reinará no mundo ou nos mundos. Para isso é preciso que nos amemos uns aos outros como filhos de um mesmo Pai, com a mesma origem, o mesmo destino, as mesmas potencialidades, as mesmas oportunidades. Sigamos com Jesus, muita paz. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedir para que eles continuem com a gente sempre, nos ajudando, nos intuindo, nos dando os bons pensamentos. E vamos pedir
a espiritualidade superior para que ela derrame bons fluidos sobre todas as águas do nosso planeta, para que assim todos nós possamos receber o remédio para o nosso corpo, para o nosso espírito, enfim, para nós como um todo. Que a água das nossas casas, as águas que chegam até nós pelas nossas torneiras, possam nos trazer paz, harmonia e saúde para o nosso corpo e nossa alma. Que todos os rios, todos os mares, todas as águas sejam colocadas fluidos de amor para que assim possamos melhorar. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Nós te agradecemos, Senhor, pela água do nosso planeta. Nós te agradecemos, Senhor, pela terra. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu nos dá. Porque tu colocou nesse planeta tudo que nós necessitamos. Que nós saibamos fazer bom uso de tudo isso que tu nos deixou, que tu nos legou, para que assim nós possamos nos elevar e um dia chegar perto de ti. Fica conosco, Senhor, nos ajudando, nos intuindo, nos dando força, nos dando fé, nos dando, Senhor, coragem para seguir em frente sempre, mas sempre ajudando, sempre buscando o melhor para os nossos irmãos. Boa noite, que assim seja.